Oi, pessoal! Eu vim aqui bater um papo com vocês. Vim conversar com vocês sobre várias coisas. Eu hoje passei o dia pensando se eu ia gravar vlog ou não, mas, pra ser bem sincera, eu não tava afim de gravar vlog. Eu tava muito cansada. Eu precisava descansar. A minha rotina mudou bruscamente, porque eu comecei a trabalhar. Então, eu tô tendo essa adaptação com a nova rotina. Já cortei o dedo, arranquei o tampão do dedo no trabalho. Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril, estamos quase no final do mês. E vai fazer essa semana 2 semanas que eu tô trabalhando nesse lugar. E fizeram 2 semanas desde que eu fiz o preenchimento e o botox. E como vocês podem ver, os meus lábios ficaram bem naturais. Só ficou um pouquinho mais cheinho, que eu gostei bastante. Estou muito feliz com o resultado. E o botox, eu não consigo mais fazer franzia aqui no meio. E também, não faz mais ruguinhas aqui. Ai, gente, tô muito feliz com isso. Sábado agora vai ser o meu aniversário, dia 3 de maio. Eu vou fazer 32 anos. E eu tô muito feliz de estar cuidando assim de mim, fazer 32 anos, com carinha de jovem. Claro que 32 anos não é velha, né, gente? Mas eu tô muito feliz de estar cuidando de mim, assim como eu planejava fazer. E esses últimos dias eu não fiz vlog nenhum nessas últimas semanas, porque como eu falei, acabei de falar pra vocês, tem sido uma readaptação, porque é um trabalho novo, então são longas horas de trabalho. Tem dia que eu trabalho 10 horas, tem dia que eu trabalho 12, às vezes menos, mas quando eu não tô no trabalho, eu tô descansando, porque eu fico exausta. Fico muito cansada, são, assim, novas adaptações, conhecendo pessoas novas, um ambiente de trabalho novo, fazendo coisas novas que eu não fazia nos trabalhos anteriores. Então, é tudo muito novo pra mim e eu tô me adaptando a isso, mas eu tô muito feliz porque pela primeira vez na vida eu tô trabalhando em um lugar que eu posso ir a pé pro trabalho. Isso é muito legal. Hoje foi meu dia de folga, então eu fiquei aqui em casa, eu limpei a casa, eu organizei o meu guarda-roupas, coloquei já as roupas de inverno no guarda-roupas, fiz uma limpa também, porque eu tinha várias roupas que eu não usava, então já tirei fora. Enfim, foi basicamente isso que eu fiz hoje, descansei. Amanhã eu tenho um turno de 10 horas de trabalho, então eu basicamente só quero descansar no dia que eu tô de folga. E um dos assuntos que eu queria conversar com vocês é que não me lembro quantas semanas atrás, talvez 3, eu desativei o meu Instagram. Eu tive essa decisão porque no ano passado eu já tinha me afastado bastante do Instagram. Não sei se eu já contei essa história, me desculpa se já. Eu tô pedindo desculpa porque às vezes eu sou repetitiva. E eu não gosto de ser repetitiva. Mas um dia eu tinha saído mais cedo do trabalho. E eu fui pra casa 1 da tarde. E eu simplesmente fiquei da 1 da tarde até as 7 da noite rolando o feed do Instagram, sem mentira. Quando eu vi que já era 7 horas da noite, eu fiquei chateadíssima, gente. Eu fiquei muito chateada. Porque era verão, era um dia lindo de sol.
E eu falei pra mim mesma, eu não acredito que ao invés de eu estar na praia, aproveitando esse dia lindo, tomando um sorvete, um gelato, que eu amo gelato, eu fiquei aqui, em casa, no telefone, o dia inteiro, rolando vídeo nas redes sociais, vendo stories, vendo o que as pessoas famosas estavam fazendo, o que as influencers famosas estavam fazendo. Foi o que eu fiz o dia inteiro. E naquele dia eu me toquei assim de que eu tava perdendo tempo de vida nas redes sociais. E aí eu tive aquela decisão de imediatamente deletei o aplicativo do meu telefone. Eu não desativei a minha conta, mas eu deletei o aplicativo do meu telefone. E eu fui viver. Fui aproveitar todo o tempo que eu podia, sabe, sair, ficar mais na natureza, fazer alguma coisa, sabe, que me trouxesse lembranças, ao invés de ficar ali só perdendo tempo de vida nas redes sociais. E tempo é uma coisa que, uma vez que a gente perde, a gente não tem de volta, sabe? Diferente de dinheiro, diferente de até mesmo pessoas. Às vezes você perde um amigo, mas depois, uns anos depois, você conhece outra pessoa que é muito legal, e aí você faz uma nova amizade. Enfim, tempo é uma coisa que depois eu sempre penso nisso, sabe? Quando eu estiver lá nos meus 80 anos e quando eu voltar, assim, as minhas memórias, pensar de como foi a minha juventude, como foi a minha vida, será que essas memórias vão ser apenas eu dentro de casa, com o telefone na mão e, sabe, não tendo nada, nenhuma história interessante para contar? Uma coisa que eu sempre amei foi quando eu visito a minha avó. Eu gosto muito de ficar com ela, assim. Eu tenho algumas memórias. Eu deitada na cama dela, ouvindo ela contando as histórias da vida dela, as histórias da infância, da adolescência, de quando ela era mais nova. Eu adoro ouvir as histórias de pessoas mais velhas. Sempre gostei, sempre, desde muito nova, eu sempre fui mais interessada por pessoas mais velhas do que pessoas da minha idade. Então, eu sempre gostei muito de pessoas idosas. Eu gosto muito, eu tenho essa paciência, sabe? Eu, na verdade, não entendo o porquê que as pessoas precisam ter paciência com pessoas idosas. São as pessoas mais legais para você para você sentar e conversar. São as pessoas mais sábias que você poderia, sabe, ter uma conversa. Às vezes você senta com alguém jovem e aquela pessoa só, sei lá, fala de assuntos de festa, de bebida, de coisas sem noção, sabe? E quando você ouve, assim, as histórias das pessoas mais velhas, você tem algum conteúdo, sabe? Tem algo que te ensina alguma coisa. E eu gosto muito disso. Então eu comecei a pensar, sabe, como que vai ser quando eu for mais velha? Qual vai ser a minha história que eu vou contar? Será que eu vou contar... eu quando era mais jovem, eu me aventurava pelas praias da Austrália, eu viajei, eu fiz coisas legais, ou vai ser tipo, eu ficava em casa, via as redes sociais, que naquela época fazia sucesso, eu via sabe, os influenciadores, antigamente aquelas pessoas famosas da internet se chamavam influenciadores e eles eram famosos e eu gostava de ver o que eles faziam da vida deles. E era só isso que eu fazia quando eu era mais jovem. Você percebe
quão... Parece que tem uma distância tão grande das duas histórias. Assim, você percebe a diferença? Eu quero muito que esse vídeo faça sentido para alguém aqui. Eu quero muito passar isso para vocês. De repente, eu me vi novamente voltando para as redes sociais, usando bastante, passando o meu tempo ali, assistindo novamente vídeos de pessoas famosas, stories, rolando feed, e eu falei, não, eu voltei para isso de novo, não acredito. E eu comecei a ver que aquilo não fazia sentido para mim, sabe? Não era o que eu queria. É uma coisa tão viciante que quando você vê, você já passou horas, mesmo que você não queria. Uma vez que você entrou nisso aqui, você perde a noção do tempo, você perde a noção da sua realidade, você perde a noção de tudo. E quando eu vi que eu tava caindo nisso de novo, e eu comecei a pensar também que, poxa, eu sequer tenho contatos verdadeiros com pessoas nas redes sociais, sabe? Eu comecei a pensar que, sabe, as pessoas que são próximas a mim têm o meu número de telefone, elas podem conversar comigo pelo meu WhatsApp. E eu não preciso ter... Às vezes a gente se engana de... Eu não vou deletar ou desativar minha rede social, porque eu tenho essas pessoas aqui e aí eu vou perder contato e tal. Mas se aquelas pessoas quisessem um contato verdadeiro com você, elas teriam seu número de telefone. Tiveram diversas pessoas que eu, de fato, queria ter um contato mais próximo. Cheguei a dar o meu telefone para aquela pessoa. Olha, vamos conversar mais. Pensei, poxa, se essas pessoas que eu dei o meu número de telefone sequer entram em contato comigo no WhatsApp, sequer se aproximam de mim, assim, né? Não dá pra ser pessoalmente, né? Porque eu tô longe de todo mundo. Mas se essas pessoas não fazem questão de ter um contato mais próximo comigo, por que eu vou manter o Instagram com essa falsa ilusão de que se eu deletar, eu vou me afastar das pessoas, sendo que essas pessoas sequer são próximas a mim? E aí, com essa falsa ilusão de que eu estou mais próxima de pessoas que estão longe, eu acabo me aproximando de pessoas que não são sequer minhas conhecidas, pessoas aleatórias da internet, pessoas que vendem a imagem na internet, vendem produtos na internet e que fazem a gente ficar viciados nessas coisas. E eu falei pra mim mesma, sabe, não é isso que eu quero. E as redes sociais estão cada vez mais doentes. As pessoas nas redes sociais estão doentes mentalmente. Eu cheguei a fazer um comentário antes de eu deletar o meu Instagram, que eu vi um vídeo de uma pessoa que publicou a reação de um ator, que esse ator, ele é filho de um outro ator famoso. O ator, ele é da série White Lotus e o nome dele é Patrick Schwarzenegger. Ele é filho do Arnold Schwarzenegger. E esse ator, Patrick, alguém gravou ele recebendo a notícia que ele conseguiu o papel na série White Lotus. E eu nunca vi a série, não sei como que é, ouvi falar muito, tô curiosa pra assistir. Mas esse vídeo me chamou a atenção, sabe assim, quando você tá rolando o feed e aparece algum vídeo? E aí apareceu alguém filmando ele, recebendo a notícia de que ele conseguiu o papel. E ele começou a chorar, ele abraçou, ele tava ali num almoço de família e ele começou a abraçar uma
pessoa da família dele ali na hora, emocionado, e essa mulher estava reagindo a esse vídeo. E ela falou assim, basicamente desse jeito: meu querido, por que você está fingindo que você está feliz e emocionado que você recebeu esse papel como se fosse algo, sabe, extraordinário, sendo que todos nós sabemos que você só conseguiu esse papel porque você é filho do Arnold Schwarzenegger, não porque você é um bom ator. E, gente, eu fiquei pasma com isso. Eu fiquei pasma e fiquei um pouco revoltada. Às vezes eu fico incrédula com a humanidade, sabe? Porque como assim uma pessoa, independente de quem seja o pai ou a mãe, como uma pessoa não pode ficar feliz, comemorar por ter conquistado algo? Não interessa se essa pessoa é rica, milionária, é filho de pais famosos. Eu acredito sim que, independente disso, a pessoa pode ter sim passado por um processo como todos os outros, ter passado por dificuldades, ter passado por situações difíceis. Porque situações difíceis não é só falta de dinheiro. Existem diversas situações que são difíceis e às vezes parece que as situações só podem ser consideradas difíceis se elas são relacionadas a dinheiro. Ele pode ter passado por um processo muito grande, não apenas de estudar o papel, não apenas de passar por esse processo, né, para conseguir o trabalho, mas também no mental dele tá na sombra do pai, que é um dos atores mais famosos do mundo, e tentar ser um ator muito bom. Ele sabia que se ele não fosse aceito, ia ser uma vergonha para a família dele, ou que talvez ele fosse ser aceito no trabalho, mas seria comparado com o pai. Sabe, medos e inseguranças, diversas coisas que podem passar na cabeça de uma pessoa, ansiedade. Às vezes a pessoa não tem autoestima assim tão boa e pode, por mais que essa pessoa tenha trabalhado muito nesse papel, o emocional dessa pessoa pode não estar tão forte assim e acabar ficando mais abalado. Então, a gente não sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa. E isso é um exemplo do que está acontecendo na internet. Pessoas julgando umas às outras, apontando o dedo umas para as outras, julgando se uma pessoa é merecedora ou não de algo, atrelando o sucesso a apenas bens materiais, a riqueza, tanto que você só vê pessoas fazendo sucesso na internet, aquelas que esbanjam riqueza, esbanjam, comprei uma bolsa Hermès, comprei uma joia, comprei esse sapato da moda, a maquiagem da moda. Isso é o que faz sucesso na internet. Você não vê tanto assim pessoas inteligentes, cultas, pessoas que indicam livros e falam sobre neurociência e coisas que de fato fazem a diferença na sua vida. Você não vê essas pessoas tendo a mesma quantidade de seguidores que as que ostentam têm. E isso me faz ver o quão deturpada tá as redes sociais, a internet, as pessoas. Eu senti necessidade de me afastar muito das redes sociais, porque é um ambiente extremamente tóxico e perigoso também para a saúde mental. E eu tenho gostado tanto da minha vida off,
Eu não tenho uma vida muito badalada. Eu basicamente vou para o trabalho, volto para casa, vou para academia, durmo, leio um livro, estudo. É basicamente isso. Assisto séries. Aqui eu tava assistindo Young Sheldon, que eu tô assistindo pela milésima vez. Que eu sou... Gente, acho que o Felipe não aguenta mais de tanto que eu assisto essa série. E The Big Bang Theory é uma série que, assim, acabou. Eu começo do início. Mas eu gosto muito de bater na tecla de que você precisa ter um hobby. Você precisa distrair a sua mente de uma maneira que não seja aqui, sabe? Saia disso aqui. Saia, sabe, desse vício de ficar o tempo inteiro ali nas redes sociais, de ficar o tempo inteiro atrás de algo. O que vai mudar na sua vida? Saber o que a bolsa nova que a fulana comprou. Saber quem tá grávida. E por falar em gravidez, gente, que saco, viu? Vamos parar de ficar cobrando filho das pessoas? Nossa, eu acho isso um saco. Eu já conheci muitas pessoas que, sabe, eu conhecia a pessoa, fazia 5 minutos e a pessoa perguntava: ah, você tem um namorado? E eu digo: não, eu sou casada. Ah, quanto tempo? Ah, faz 7 anos, né? Ah, mas você não tem filho? Não, não tenho. Aí, quando você vai ter filho? Gente, isso é chato. Por que a gente tem que atrelar um casamento com filhos? Isso é um assunto meio chato, meio delicado, mas me irrita um pouco, sabe? Das pessoas ficarem atrelando sempre com: você casou, você precisa ter filhos. Eu vi até o vídeo de uma blogueira que eu gosto muito há muitos anos, eu sigo ela há muitos anos, que é a Nina Secrets. Você deve conhecer, porque ela é muito famosa no Brasil. E ela falou que ela acabou de engravidar e ela passou por um processo aí de alguns anos tentando engravidar e ela não conseguia. E ela ficava extremamente triste pelas pessoas ficarem cobrando ela nas redes sociais sobre filhos. E, gente, eu vou ser bem sincera. Eu não fico triste, não, quando as pessoas me perguntam. Eu fico revoltada mesmo, sabe? Porque vai a pergunta: o que muda na vida de alguém se eu tiver um filho? Não muda nada. Absolutamente nada. Porque quem vai pagar as contas sou eu, quem vai ter que cuidar sou eu. Na minha vida atual, esquece. Porque se eu tiver um filho, eu tenho que parar de trabalhar, porque senão eu vou trabalhar só para pagar uma creche ou uma babá, que é caríssimo. E se eu parar de trabalhar, eu vou ter que ir embora da Austrália, porque o meu visto está atrelado a mim, ao meu trabalho. Então eu preciso estar trabalhando. Então, não, eu não posso ter filhos no momento. E se eu não quiser ter filho nunca? Sabe? Será que isso é um grande problema? Será que isso é uma coisa muito, sabe? Eu tenho tanto desejo de estudar, de ajudar as pessoas através das coisas que eu quero estudar. Eu quero... Gente, eu tenho pelo menos uns 3 cursos aí na frente que eu quero estudar, tá? De faculdade, pós e doutorado. Eu já fiz esse plano aí pelos próximos anos. Espero que dê muito certo, então quero compartilhar muito aqui. Mas pensa, isso é o que eu tô ansiosíssima na minha vida para fazer isso. Eu quero muito fazer isso. E as pessoas vêm ficar me cobrando filho. Dá vontade de falar: não, peraí, tá bom. Eu vou pegar aqui os meus sonhos, vou botar os meus sonhos na lata do lixo para ter um filho para te agradar, tá bom?
assim, eu amo criança, não é que eu não ame criança, sabe? Só que, de verdade, eu amo crianças e as crianças me amam. As crianças e os animais me amam. Eu sou uma ótima tia, mas eu tenho tantos sonhos, tantas coisas que, sabe, até pouco tempo atrás eu nunca sonharia porque eu pensava que eu não seria capaz desses sonhos, que eu não seria capaz de fazer isso. E agora eu tô tão ansiosa para fazer tudo isso, tudo que eu tô planejando. É tão chato quando as pessoas começam a acreditar como você deve viver sua vida, como você deve fazer os seus planejamentos ou qual caminho seguir. Enfim, eu acho isso tão chato. A bateria da câmera tava acabando. Assunto que eu sinceramente não gosto da opinião alheia. Tem certas coisas na minha vida que eu simplesmente não abro para opiniões. Eu tenho a minha decisão, eu tenho a minha ideia formada e eu simplesmente não quero que as pessoas opinem ou, sabe, dar espaço para pessoas opinarem. Porque tem certas coisas que são escolhas particulares. É isso, sabe? Tenha isso na sua mente também. Eu ouvi um podcast onde uma menina falou: eu saí da faculdade, eu tranquei a minha faculdade porque os meus familiares falaram que essa profissão não era uma boa profissão, não dava dinheiro. Então eu resolvi trancar. Quantas vezes você tá aí se deixando levar pela opinião alheia, pela opinião dos seus familiares, pela opinião dos seus amigos? Sinceramente, gente, vamos ter uma cabeça mais forte, uma cabeça mais, sabe, formada, centrada no que você quer pra você. O que você quer pra você? Para pra pensar nisso. O que você quer pra você? Quais são os seus sonhos? Mas a minha mãe... Não. Quais são os seus sonhos? O que você quer? Sabe? Você não é obrigada a fazer o que os seus familiares querem que você faça. Ou seguir a profissão que os seus familiares querem que você siga. Ter filhos porque os seus pais sonham em ter um neto. Você não é obrigada a nada, sabe? Só quem vai carregar as consequências da sua vida é você. Então, pensa mais em você. Porque se você não pensar em você, ninguém mais vai pensar. Me desculpa, isso é triste, mas é a pura realidade. Ninguém mais vai pensar em você. Ninguém mais vai pensar na sua tristeza em abdicar um sonho que é só seu. Ninguém entende o quão isso é importante para você. Só você. E eu não sei nem como nosso vídeo começou. Fui por um caminho, depois fui por outro, mas eu espero que de fato esse vídeo faça vocês pensarem um pouco mais em vocês. Eu espero que esse vídeo faça você pensar na sua vida, como você tem levado a sua vida até hoje e em que você pode mudar para você ter a vida que você deseja, que você quer, que você sonha em ter, porque isso tá nas suas mãos e você é a única pessoa que tem esse poder sobre a sua vida, a única pessoa. Ponto. Entendeu? Você é a única pessoa que tem poder sobre a sua vida. Pensa nisso. Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. E se você quiser deixar algum comentário aqui, deixar os seus pensamentos, o que você acha sobre os assuntos que eu abordei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu vou amar bater um papo com vocês, tá? Conversar com vocês aqui no YouTube. Eu vou
De verdade, eu fico muito, muito feliz quando vocês me deixam algum comentário. Eu tô sempre olhando ali, se alguém deixou comentário, eu fico muito feliz mesmo. Não tenha vergonhas ou medo ou, sei lá, qualquer insegurança de expor a sua opinião aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos bater um papo legal aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!